Quando é que o amor virou romance? Como é que começou essa história de amor romântico? No primeiro vídeo dessa série, eu voltei no tempo para tentar entender uma pergunta aparentemente simples: o que é o amor? E descobri que não existe uma resposta única. Os gregos, por exemplo, falavam de desejo, amizade, afeto, cuidado. Platão pensava o amor a partir da falta. Aristóteles falava da amizade e do desejo pelo bem do outro. Ou seja, durante muito tempo, amar não significava necessariamente encontrar uma pessoa, se apaixonar e construir a vida ao lado dela. Essa ideia, que parece tão óbvia para nós, é relativamente recente. Então, quando é que foi que o amor virou romance? E, principalmente, quando foi que começamos a acreditar que encontrar alguém poderia ser o caminho para encontrar a nós mesmos? Para entender isso, precisamos voltar à Idade Média. Nesse período que aparece aquilo que ficou conhecido como amor cortês. O cavaleiro apaixonado pela dama, o amor impossível, a idealização, a pessoa amada colocada num pedestal. É uma mudança importante, porque o amor começa a ganhar uma narrativa que reconhecemos muito bem até hoje. Eu desejo alguém que não posso ter completamente. E justamente por não poder ter, esse alguém se torna ainda mais desejável. A paixão passa a ser associada ao sofrimento, à espera, à distância. Amar começa a significar desejar intensamente. Mas ainda não estamos falando exatamente do amor romântico como conhecemos hoje, porque durante boa parte da história, casamento e amor não eram necessariamente a mesma coisa. Casamento envolvia família, patrimônio, alianças, herança, religião, sobrevivência. Não era necessariamente o lugar onde as pessoas esperavam encontrar a felicidade. E isso começa a mudar, principalmente na modernidade, com o surgimento de novas ideias sobre o indivíduo, liberdade, sobre a felicidade, a vida interior passa a ganhar mais importância. Então acontece uma transformação profunda. A pessoa começa a procurar no amor aquilo que antes procurava em outros lugares, como companhia, intimidade, pertencimento, sentido. E aos poucos surge uma ideia que hoje parece quase natural. Eu preciso encontrar alguém que me compreenda profundamente. Não apenas alguém com quem eu possa construir uma vida, mas alguém que me conheça, que me escolha, que me complete. Alguém que seja especial, talvez até a minha metade. E aqui aparece uma das maiores promessas do amor romântico. A promessa de que existe uma pessoa capaz de nos completar. Essa ideia parece bonita, mas ela também carrega um problema. Porque se existe alguém que me completa, então talvez eu esteja incompleto sem essa pessoa. E se essa pessoa for embora, o que vai acontecer comigo? Vou ficar de metade de novo, incompleto? É aí que o amor começa a carregar um peso enorme. Ele deixa de ser apenas uma experiência entre duas pessoas e passa a ser responsável pela nossa felicidade eterna. Não basta amar, é preciso ser amado. Não basta encontrar alguém, é preciso encontrar a pessoa certa. E não basta estar com alguém, é preciso acreditar que essa pessoa é única. É aqui que a cultura do amor romântico começa a construir algumas das histórias que conhecemos tão bem. Alma gêmea, pessoa certa, aquele amor para a vida inteira. Você é tudo para mim. Sem você eu não sou nada. E viveram felizes para sempre. A gente cresce ouvindo essas histórias que foram colocadas em filmes, músicas, novelas, livros, nas histórias infantis. E sem perceber, aprende uma espécie de roteiro. Primeiro você encontra alguém, depois você se apaixona, depois enfrenta os obstáculos e finalmente encontra a felicidade. Como se o amor fosse o final da história. Mas existe uma coisa curiosa nisso tudo. Quase nunca perguntamos de onde veio esse roteiro. A gente simplesmente aprendeu e tenta segui-lo. E aquilo que aprendemos desde cedo começa a parecer natural.
Talvez seja essa a força do amor romântico. Ele não precisa ser doutrinado ou imposto, porque ele já é ensinado desde que a gente é criança, é repetido. Como todo mundo faz, a gente também deseja ser igual a todos. Até que começamos a confundir aquilo que sentimos com aquilo que aprendemos que deveríamos sentir. Isso não significa que o amor romântico seja falso. Esse ponto é importante. Se apaixonar é uma experiência real. Desejar alguém também é possível. Sentir intimidade, encantamento, saudade, tesão, carinho, tudo isso é verdadeiro. A questão é outra. O que fazemos com esses sentimentos? E quais expectativas colocamos em cima deles? Porque talvez o problema não esteja em se apaixonar. Talvez esteja em acreditar que a paixão necessariamente precisa se transformar em uma determinada forma de vida. Que amar alguém significa querer exclusividade, que desejar alguém significa querer possuí-lo, que compromisso significa permanência, que uma relação só é bem-sucedida quando dura para sempre. Só dá certo, né, se durar para sempre. Quando acaba a gente fala, não deu certo. Essas associações não são verdades na natureza. São ideias que nós construímos historicamente, socialmente. E quando a gente percebe isso, uma coisa muda. Começamos a separar o sentimento da estrutura. Quando a gente cria consciência, né, de que isso não é natural, a gente começa a amar com mais liberdade. Eu posso amar alguém, mas o que significa construir uma relação com essa pessoa que eu estou amando? Essa pergunta é muito maior. E talvez seja justamente aí que a nossa história comece a ficar interessante. Porque durante séculos nós fomos construindo uma espécie de equação, né? Amor, depois casamento, exclusividade, família e viver felizes para sempre. E acabamos tratando essa combinação como se fosse a própria descrição do amor. Mas não é. Isso é uma forma histórica de organizar o amor e que serve ao sistema também. E se foi construída, também pode ser questionada. No próximo vídeo, a gente vai entrar em uma questão mais delicada. Por que escolhemos determinadas pessoas para amar? Porque talvez a história explique uma parte, mas não explica tudo. Existe também aquilo que acontece dentro de nós. Os nossos desejos, as nossas faltas, fantasias e repetições. E é justamente aí que a psicanálise vai entrar na nossa conversa. Bom, vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer acompanhar a nossa série, esse é o segundo vídeo da série sobre amor. Volta lá no primeiro e assiste. E continua aqui comigo. Já me segue, dá um like nesse vídeo e compartilha com aquela pessoa que também gosta de entender e compreender o porquê estamos aqui. Beijo no coração e até o próximo vídeo.